Olá! Olá, terceiro ano de medicina! Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho sobre, hoje, drenagem torácica. Drenagem torácica é um procedimento que todo médico tem qualificação, tem que ter qualificação para realizar, porque ele pode acontecer em emergências e outras vezes mais eletivo. Mas é um procedimento que é relativamente simples, mas se você não tiver um treinamento, um cuidado, ele pode ter um grau muito grande de complicações. Fora que é um procedimento assim muito gratificante do ponto de vista que você muitas vezes tem um paciente à beira da morte e você consegue com esse procedimento resgatar e voltar o paciente à vida. Assim. Então é fantástico, temos que aprender, vamos treinar bastante isso nas aulas práticas e hoje vamos falar um pouquinho, vai ter uma demonstração gravada sobre uma drenagem torácica mais eletiva. Muito bem? Vamos lá. Drenagem torácica, módulo 16, aqui é o professor Tales que está falando. Bom, como eu já falei, é um procedimento muito empregado, a rotina diária de qualquer hospital, principalmente unidades de terapia intensiva e pronto-socorros, pré-hospitalar, você é muito empregado. Ele é um ato médico relativamente simples e pode ser realizado por qualquer médico que tenha treinamento específico para realizar. A importância é você saber instalar bem uma drenagem torácica e depois você cuidar desse dreno torácico. E esse cuidado envolve várias categorias profissionais, desde o médico, a enfermagem e a fisioterapia também. Para entender rapidamente aí sobre a drenagem torácica, nós temos o quê? Uma pressão negativa dentro do tórax, tanto na inspiração quanto na expiração. Na inspiração, nós temos uma pressão que chega em torno de menos 8 centímetros de H2O. Essa pressão intratorácica, ela é muito diferente da pressão atmosférica. Lembra? A pressão atmosférica ela é muito maior. Se você tem uma pressão negativa dentro de uma caixa torácica, se você tiver uma comunicação prensa entre a caixa torácica e o meio externo, o que vai acontecer? Pressão negativa, você vai entrar ar. Então, essa dinâmica acontece o tempo todo. Ao mesmo tempo, se você tem, por exemplo, uma fístula do pulmão soltando ar entre a cavidade torácica, entre as duas pleuras, o que vai acontecer? Não tem aonde sair e você vai fazendo o quê? Uma cavidade de ar com pressão, modificando a pressão, ela vai crescendo a pressão, ficando uma pressão positiva, pode empurrar todo o mediastino contralateralmente e levar o paciente a um choque. A drenagem torácica, ela tem uma indicação em diversas patologias, mas, de modo geral, quando você modifica essa dinâmica intratorácica das pressões, você tem que restabelecer. Tá? Quando você tem um trauma aberto, que você comunica o meio externo com o meio interno da caixa torácica, você precisa muitas vezes drenar para restabelecer o que? A expansibilidade pulmonar. Quando você faz um procedimento cirúrgico na caixa torácica, qualquer ressecção pulmonar, alguma abordagem na pleura, etc., que você precisa restabelecer essa dinâmica, você vai colocar um dreno. E doenças pleuropulmonares, principalmente pleurais, como derrame pleural, empiema, etc. Você tem várias indicações para você colocar um dreno dentro do tórax e depois fazer o cuidado e o manejo para a retirada desse dreno. Aqui a gente mostra dois drenos locados à esquerda, né? Aqui já com enfisema de subcutâneo, que vocês podem observar. Aqui um outro com o pulmão bem expandido, provavelmente com uma doença pleural, né? Dá uma olhada aqui já com um certo grau de derrame, uma elevação, retificação do diafragma. Tem esses dois exemplos de radiologia. Das indicações, né, o acúmulo de ar ou líquido na cavidade pleural. Então, assim, você pode ter, muitas vezes, acúmulo de líquido por um derrame pleural, ou empiema, etc., ou ar, ou os dois. Desses líquidos, ele pode ter desde ser um líquido citrino até um hemotórax, pós-traumático, por exemplo, pode acontecer uma necessidade de você fazer a drenagem. E o pneumotórax, ele pode se tornar hipertensivo, como a gente falou, por quê? Porque ele modifica toda essa dinâmica da caixa torácica, dessa pressão de menos 8, menos 4 centímetros de H2O, ele começa a aumentar a pressão, porque entra ar dentro da cavidade torácica e não tem como voltar para a via aérea, porque você tem uma fístula do pulmão para a caixa torácica. Aí isso vai expandindo, você começa a desviar todos os grandes vasos, o coração mediastino contralateral e pode formar um choque e uma parada cardiorrespiratória. A drenagem torácica a gente já conversou. Ela é relativamente simples,
tem que ser conduzida por diversos médicos de diversas especialidades. Só que você não ter o manejo adequado do dreno de tórax pode levar a consequências gravíssimas. Aqui, por exemplo, um dreno de tórax de pigtail que estava clampado, ou estava fechado, e o pneumotórax restabelecendo aqui mesmo com o dreno. Entendeu? Então, se você tem várias complicações, se você não tiver um cuidado especial no cuidado desse dreno de tórax pós-passagem. Vamos lá, eu vou mostrar agora um procedimento eletivo. O paciente autorizou as imagens, apesar de não ser identificado, de uma drenagem de tórax e os passos técnicos dela. André, você liga esse exame de bolsa? Tá ali, o tá levantando.
Bom, vocês conseguiram ver exatamente como foi a passagem desse dreno, o processo de drenagem, fixação, ou seja, ele foi um procedimento tranquilo, com o paciente já sedado, né, eletivamente, já com derrame pleural, mas nem sempre o procedimento é tão tranquilo assim, principalmente numa emergência, quando você tem um pneumotórax hipertensivo ou um hemotórax, principalmente em trauma, entendeu? Depois que você drenou, você tem alguns detalhes que é importante que a gente entenda. Primeiro, você vai ter um sistema de drenagem, porque lembra, existe pressão negativa dentro do tórax. Se você deixar o dreno aberto, o que vai acontecer? Vai entrar ar lá pela pressão negativa de qualquer forma. Então você forma o quê? Um pneumotórax aberto, ou seja, o pulmão respira e você entra ar por pressão negativa na inspiração ou na expiração. Então o sistema basicamente tem o dreno de tórax, que está dentro da cavidade torácica, um conector que vai conectar as duas partes e um frasco de selo d'água. Por que o frasco em selo d'água? O frasco em selo d'água, ele precisa com que você valvule, você coloca, literalmente trabalhar, você criar uma válvula que você escape ar, escape líquido e não consiga voltar ar para esse sistema de drenagem. Então você coloca literalmente a 2 centímetros do final da sua drenagem dentro do quê? De um selo d'água. Esse selo d'água com 2 centímetros evita com que o ar entre. Precisa de uma pressão muito grande para vencer tudo isso aí, entendeu? Os drenos de tórax, eles normalmente são tubulares, multiperfurados, tem uma consistência mais firme, porque se ele não pode ficar dobrando muito fácil conforme a movimentação do paciente. Tem diversos calibres, esses calibres menores para pediatria ou só para drenagem de ar, até calibres assim de 40 francs, por exemplo, para você drenar empiemas, etc., coisas mais grossas dentro da cavidade. Ele precisa ser necessariamente radiopaco, por quê? Porque a gente precisa enxergá-lo no raio-x, precisa entender aonde ele está, qual a localização dele dentro da cavidade torácica, para que a gente possa que a gente possa saber aonde está esse dreno, como está a drenagem, fazer o acompanhamento desse pós-drenagem do paciente. O sistema de drenagem ele tem um conector em extensão. Nós normalmente colocamos uma fixação mesmo com esparadrapo para evitar com que o paciente vire no leito, ele se movimente e isso solte. Isso é algo extremamente comum de acontecer dos drenos, da conexão desconectar, e o paciente evolui para um pneumotórax aberto, você tem que reconectar tudo. A posição do paciente normalmente é esta, então a gente costuma colocar o quê? Entre quinto e sexto espaço intercostal na linha axilar anterior à axilar média, é aquilo que vocês viram no vídeo. O que acontece? Por quê? Porque quando ele fica deitado, ele não deite em cima do dreno, então é uma posição bem bacana para que fique um pouco mais confortável para o paciente. Existe sempre um clamp, esse clamp é algo que é controverso, que você tem que tomar cuidado, por quê? Porque o clamp, o problema não é clampar rápido, o problema é deixar clampado, o paciente vai fazer um exame de raio-x em outro setor, então ele vai ser levado até o raio-x. Então, na hora de movimentar na cama, a equipe vai lá e clampa o dreno permanece fechado até chegar no raio-x, faz o raio-x, tá, aquele belo pneumotórax, entendeu? Mesmo com o dreno bem locado, depois volta, o paciente começa a passar mal, você abriu o clamp e você resolve de novo a mecânica ventilatória, porque um clamp estava fechado. Então são esses cuidados, detalhes que nós temos que ter com o sistema de drenagem. A fixação do dreno também, normalmente é passado alguns pontos na pele mesmo, no dreno, fixando o dreno com a pele. Depois você usa chamado contrameso, né? Você faz literalmente um meso para evitar com que o paciente não fique dobrando essa área do dreno. E que se tiver uma tração, a tração pare por aqui e o paciente já perceba que está sendo tracionado o dreno, evitando que ele rompa esse ponto aqui já na pele. O sistema, como a gente conversou, ele tem o selo d'água, que tem que ter pelo menos 2 centímetros do final conectado abaixo da água, para que você formule uma válvula, literalmente uma válvula, e evite que ar entre dentro da cavidade torácica. Tem que ter um respiro, né? Ou seja, porque aqui pode sair ar, esse ar precisa ter um respiro. Se você fechar isso aqui, você fica com o sistema fechado, com uma pressão que não é adequada e pode
começar a ter chamadas distócias de drenagem. Ele tem um suporte, muitas vezes, que apoia isso na cama, ou apoia em outras posições. Alguns têm tipo uma sapatazinha, que é tipo para você ficar sentado, ele ficar, não cair, não dobrar quando estiver no chão. São detalhes mesmo do sistema de drenagem. Os cuidados nós temos que ser sempre, o curativo tem que ser diário, porque muitas vezes tem vazamento peridreno, pode ter sujidade, pode criar infecção, entendeu? Eu já tive pacientes que eu já encontrei larva de mosca em volta da fixação do dreno, por exemplo. Entendeu? Então, você tem que tomar um cuidado, porque pode acontecer. As conexões, tensões, sempre você tem que fazer um reforço. O nível de selo d'água tem que ser sempre reposto. A anotação da drenagem, você evitar alças dobrando esse dreno ou no sistema. E observar sempre se tem vazamentos no sistema todo de drenagem. Aqui, por exemplo, ó, nós vamos colocar, esse aqui é um modelo do frasco, e esse aqui ó, é um frasco já, ó, dá uma olhada como o dreno borbulhando. Ele oscila, né? Você vê oscilando, vou repetir aqui, você vê oscilando, ó, e escape aéreo, borbulha. Oscila, escape aéreo. Então, inspiração, expiração, borbulha, aí por esse respiro sai o ar que foi jogado aqui. Imagina, se você não tivesse esse selo d'água, o que ia acontecer nessa inspiração e expiração? Entraria ar. Os tipos de dreno, normalmente vocês mais vão encontrar são os drenos tubulares, siliconizados, multiperfurados. Mas você existe desde dreno de Malecot, Petzl, que você pode utilizar em algumas drenagens mais específicas. Mas a rotina hoje que você encontra tanto no pronto-socorro, na ambulância, no hospital, são esses drenos tubulares. São de baixo custo, é difícil ter um local que não tenha equipamentos como esse para você drenar. E os mais modernos hoje, para alguns casos bem específicos, chamados pigtails, são mais finos, são de uma forma mais enrolada, tem um sistema todo de drenagem, de processo de drenagem técnico diferente. E você tem o que? Uma válvula, lembra o selo d'água? Aqui você tem uma válvula chamada válvula de Heimlich, em que essa válvula, ela sai o ar e a hora que o ar vai voltar, ela colaba, literalmente colaba, e você evita que o ar entre. Então, esse sistema é muito bom. Dá uma olhada como é que fica com o paciente. Esse é um paciente que eu drenei recentemente, ficou bem baixo, drenou todo o líquido aqui do paciente. Ele tem um pneu peritônio, para quem não reparar, porque é um pós-operatório abdominal, e colocada a válvula. É bom também para pneumotórax, porque você consegue drenar mais anteriormente e o paciente algumas vezes tem um conforto melhor até de transporte, de uso desse dreno na enfermaria, e algumas vezes, raramente, a gente também faz em nível ambulatorial, sem aquele trambolho todo do frasco, selo d'água, etc. A retirada do dreno. A retirada do dreno tem alguns princípios básicos. Um pulmão expandido, na radiografia de tórax, um volume de drenagem, lembra que a gente conversou no tórax-centese? Que não exceda aí pelo menos entre 100 e 150 ml em 24 horas. O aspecto tem que ser citrino, não adianta você tirar um dreno purulento, com pulso mesmo, com débito baixo, que provavelmente vai refazer o empiema e a sepse do paciente. E o dreno não borbulhar a pelo menos 24 a 48 horas. É importantíssimo você não tirar um dreno com borbulha. Por quê? Borbulhando significa uma fístula aérea, essa fístula vai refazer. Refazendo a fístula, o paciente vai ter que ser redrenado, ele pode entrar em urgência. Bom, pessoal, é isso. Drenagem torácica, esse é o procedimento que nas práticas nós da LHS, a ideia é que vocês treinem isso em simuladores e depois acompanhem isso no internato para que vocês se formem sabendo o básico de passar um dreno de tórax a um paciente. Tudo bem? Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção. Já estamos na terceira semana do módulo 16, vocês estão evoluindo bastante. Muito obrigado pela atenção, estamos juntos. Abraço.